Vamos aqui para o nosso último vídeo do ano. Estamos aqui hoje num cenário um pouco diferente. Ui, vamos ver. Oi, 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 oi. Voltou. Então, gente, eu tô aqui hoje na casa da minha filha. Vim aqui babar um pouco na nenê, né? Que precisa também. Então, a vovó se cuidou, ficou super isolada para poder vir e ficar aqui esses dias dando uma força aqui, porque nenenzinho pequeno dá trabalho, né? Então, aí nesses dias que eu fiquei aqui, eu já tinha em mente conversar com vocês a respeito de 2020. É a nossa última aula do ano, normalmente fazemos uma retrospectiva. Aí eu comecei a rir, né? Porque você fala de retrospectiva 2020, parece que a gente vai só falar de coronavírus. Mas não, né, gente? Tem outras coisas para falar também. Mas a gente começou o ano com ele, sim. Começou lá na China. A gente não fazia ideia de que chegaria aqui no Brasil tão rapidamente, né? Em janeiro, eu me lembro de ter visto reportagens e de comentários colocando o coronavírus como sendo proveniente da alimentação dos chineses. Que os chineses comem insetos e disseram que era falta de higiene, e aí, por conta disso, o coronavírus se proliferou ali. Hoje a gente já sabe que não foi bem isso, né? Que são outros fatores que levaram a esse SARS, né, a se desenvolver e contaminar o mundo todo. Ninguém imaginava. Eu me lembro nos primeiros dias de aula da gente ter comentado de casos na China e de casos na Europa que já tinham começado a chegar, mas a gente estava tranquilo. Quer dizer, a gente até podia imaginar que chegasse no Brasil, mas jamais imaginaríamos a pandemia que foi, né? Mas esse mesmo mês de janeiro, teve também uma coisa que foi bem traumática. As cenas foram bastante pesadas, que foram cenas da Austrália se acabando em fogo. Então, incêndios nas florestas lá da Austrália levaram à morte de 1/3 da fauna australiana, morreu. E vou conferir aqui o número, porque vocês sabem que eu sou péssima para número, né? 100 mil pessoas morreram nessa catástrofe que aconteceu lá na Austrália. Então a gente já começou o ano preocupado com o meio ambiente, aquilo que poderia acontecer. Fevereiro, carnaval. Oba! Todo mundo no carnaval. Coronavírus já tinha chegado por aqui, mas boca de siri, a gente não ficou sabendo, né? Passado o carnaval, a coisa estourou e estourou feia. E aí ela veio para assustar todo mundo. Mas eu me lembro também que entre fevereiro e março, uma das grandes preocupações que a gente ouvia nos noticiários era a ausência de pessoas que haviam levado filhos para vacinar contra o sarampo. Então, o governo publicou, né, o número de crianças que deveriam ter sido vacinadas e que não tinham sido vacinadas. E o sarampo começou a acontecer. Os venezuelanos foram os culpados, na cabeça da maioria, que eles entravam no Brasil e que acabavam trazendo com eles, pelo fato da Venezuela não ter assim, um programa de vacinação tão eficaz quanto o do Brasil, e que isso trouxe para nós, ressuscitou o sarampo. Na verdade, a criança que foi vacinada, o indivíduo que foi vacinado, ele não corria o risco. E aí, então, deflagrou-se, né, destampou aí um grupo muito grande de brasileiros que não acreditam na ciência, brasileiros que não acreditam
na eficácia da vacina. Na verdade, são pessoas assim que colocam o conhecimento científico como se fosse uma coisa banal, né? Esse negacionismo científico é uma coisa que, na minha opinião, é uma coisa de gente ignorante. Só que não. A gente vê que esses negacionistas são pessoas cultas, são pessoas de um nível sociocultural até que elevado e negam a evolução da ciência. E se a gente for falar nomes, citar nomes, a gente pode falar de alguns estadistas de grandes países, né, de potência, que gargantearam durante a pandemia, né, da coronavírus, que era uma gripinha, né? Eu não estou só falando do Bolsonaro, viu, gente? Bolsonaro é um deles, mas podemos falar do Trump também, que se recusavam a usar máscara, que se recusavam a acreditar no que a ciência dizia em relação a determinados medicamentos, e isso se propagou de uma maneira muito ruim, né, para uma comunidade que já nega a ciência e aí desacredita da opinião médica, né? Uma coisa também que a gente viu acontecer, até por conta desse negacionismo, foi o Ministério da Educação, que demorou a perceber que o Brasil tem uma falha na educação, na verdade é um abismo que existe, né, na educação, entre alunos da classe alta, classe média alta para cima, e os alunos de níveis economicamente inferiores. Demorou para ver. Vocês se lembram que o Enem, ele só foi... a data, né, do Enem só foi adiada, se não me engano, junho ou julho, né? Mesmo todos os estudos científicos na área de educação, todos os dados apresentados pelas delegacias de ensino, toda a movimentação de professores de escolas públicas, mostrando que muito aluno não tinha como acessar a internet. Não tem. Tem celular, mas o celular não roda, não tem capacidade para rodar determinadas aulas, eles não têm acesso a determinados programas, baixar alguns aplicativos, né? Que precisa ser um celular com uma capacidade maior. E o governo insistindo, né, no EAD para ensino de primeiro e segundo grau. Poxa vida, uma molecada aí de ensino público que tem um celular para repartir, às vezes para 3, 4 irmãos ou até mais, como é que essa criança vai conseguir acompanhar? Como é que essa criança vai poder concorrer a uma vaga no vestibular com a outro adolescente que tem computadores de primeira geração, tem internet, sei lá de quanto de velocidade, que é capaz de os programas mais modernos, né, ele ter acesso. Então, foi outro tombinho que a gente levou, né? Então, o MEC demorou um pouquinho para se manifestar, né, junto principalmente aí nesse quesito que eu tô falando do Enem, que eu acho que é aí que prova mesmo o abismo social que existe no Brasil, né? E por falar em abismo social, outra questão também que em 2020 virou, assim,
manchete, não só no Brasil como no mundo todo, foram os diversos protestos antirracistas. A gente tem, assim, acho que bem claro, né, aquele negro que morreu nos Estados Unidos, sufocado, né, pelo joelho de um policial. O nome dele acho que era George Floyd, e que ele pedia para soltar, ele estava sem ar até que ele veio a morrer. A morte do George Floyd foi, assim, um marco, ela foi bem significativa, porque depois disso, vários outros países passaram a se manifestar e a fazer passeatas e a fazer protestos, né? Vidas negras valem, né? Como é o hashtag, né? E esse movimento eu achei, nossa, bem interessante mesmo, uma sacada assim que a gente cresce com determinados conceitos que a gente nem para pensar, né? E eu me lembro que em vários países, durante esses protestos, não só nos Estados Unidos, onde aconteceu o crime, mas também em países da Europa, os manifestantes brancos e negros saíram pelas ruas de mãos dadas para acabar com essa discriminação. E o que eu achei bem legal e que me pegou fundo foi o fato de, nesses protestos, a população destruir imagens, né, estátuas, derrubarem estátuas que estão lá, gente, há séculos, de representantes da história, né, que são símbolos, vultos históricos, né, que são homenageados e que estão lá em praça pública, né, como têm sido grandes heróis, e muitos eram escravocratas, racistas, incentivaram, né, a escravidão e foram responsáveis, né, por matança de muitos negros, estimularam. Gente, tá lá sendo homenageado em praça pública. Eu me choquei quando eu parei e falei, nossa, gente, eu nunca parei para pensar que a gente tem líderes, né, lá do nosso passado, que a gente acha simplesmente o máximo, né, e os caras foram os filhos da, não vou falar o nome, boca suja, imagina, né. Na mesma época desse George Floyd, que morreu lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também teve um episódio. Foi de um menininho, eu não vou conseguir lembrar o nome dele, mas era uma criança de 5 anos de idade, era de uma cidade do norte, se não me engano é do Recife, Nordeste, desculpa, e que a mãe era empregada doméstica e ela levou a criança no meio da pandemia, já estava na pandemia, a patroa nem dispensou a mãe. A mãe, como a criança não tinha aula, levou a criança para o trabalho. E a mãe saiu para passear com o cachorro da família. E o menininho de 5 anos sobe no 9º andar, a gente vê a patroa, tenta tirar o menino do elevador várias vezes, até que ela perde a paciência e ela própria aperta lá um botão e o elevador sobe, né? E o menino despencou lá do 9º andar. Esse episódio também deu assim, vários efeitos aqui no Brasil, porque o marido da patroa, né, quer dizer, os patrões dessa moça, da mãe desse menino, ele era prefeito numa cidade vizinha. E estava tudo certo que o caso ia morrer por ali mesmo, né? E com movimento popular, com pressão popular, a coisa não acabou
tranquilamente, né? Essa patroa, ela foi indiciada, ela foi responsabilizada por abandono de incapaz. Isso é um crime bastante grave, ela vai sofrer as penalidades, né? Bom, assim, sabe outra coisa também que eu lembrei? Do Oscar. Lembra? Logo no começo do ano? Foi em fevereiro? Qual foi o filme que ganhou? Aliás, eu não assisti ainda. Vocês já assistiram? Parasita. Parasita já está até no Netflix. E Parasita, apesar de eu não ter assistido, eu já li as críticas, enfim, mostra bem essa distância, né, entre ricos e pobres, a desigualdade social, né? Mas 2020 também teve umas coisas engraçadas, né? Tirando as mortes pelo coronavírus e tirando, né, todas essas situações assim que deixam a gente bem amargurado. Mas, ai gente, comecei a lembrar, comecei a rir. Por quê? Nos primeiros meses de confinamento, né, era um tal de fazer live, era um tal de fazer reunião no Zoom, era um tal... Gente, vocês lembram uma tal de receita de pão? E todo mundo fazia pão, e aí passava a receita de pão, mostrava como é que era o pão. Ai, gente, tinha umas... E também meditação, né? Vários sites de meditação, de yoga, e todo mundo se empolgou. Agora tá todo mundo com o saco tão cheio que ninguém quer saber de nada. Eu sou uma. Cansei, gente. Tô porra aqui. Não aguento mais. Quem me acompanhou em Instagram deve ter visto que logo no começo, nossa, março e abril, gente, a minha casa ficou um brinco. Eu limpei todos os armários, eu reorganizei tudo, tirei um monte de roupa, sapato, limpei tudo que tinha que limpar, deixei, nossa senhora, tava tudo lindo, minha casa parecia assim uma loja. Os guarda-roupa se abria, parecia a loja, cheiroso, arrumado. Olha lá hoje. Gente, não aguento mais. Eu quero que termine isso logo, porque a gente quer retomar a vida da gente, né? Eu sou a única? Acho que não, né? Agora, pensando assim em termos gerais, né? 2020, a gente viu o mundo mergulhar numa crise econômica, a gente viu governantes de todos os países tentando tirar o pé do atoleiro, tentando suprir essas necessidades. A gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um PIB, né, a redução do PIB na casa de 1,5%. É bastante, né? Para quem ainda não tinha alavancado, a gente estava tentando levantar voo, né, gente? Lembra da Dilma, a gente ficou planeando, aí veio Michel Temer, aí o Bolsonaro não conseguia levantar voo, vamos tentar levantar, caímos de novo. Ai, Senhor bondoso, né? Bom, aí, gente, terminando a crise, vamos ver se a coisa sai, né? Um outro fato assim que me pegou de 2020 é saber se a gente vai ter alguma mudança na educação. Eu fico achando que esse negócio de AD veio para ficar, viu? Não vou dizer de ensino fundamental e ensino médio, né? Mas acho que muitas faculdades vão adotar isso com certeza. É muito mais econômico, né? Mesmo as empresas, você passa em empresas que tinham um prédio todo na Berrine, nas Nações Unidas, aqueles prédios, né, corporativos que viviam com movimento, né, aquela coisa toda, parou. A empresa parou? Não.
mas ela deu uma boa cadeira, ela deu um bom computador, ela deu um suporte para a ergonomia do funcionário. Eu até vi uma reportagem esses dias dizendo que essas fábricas de material de móveis de escritório, móveis assim, de baixa qualidade, né? Mas não estão conseguindo produzir escrivaninhas que são destinadas à residência desses funcionários, que tiveram que abrir um espacinho dentro de casa para poder fazer um escritório, né? Então, eu acho que empresas, 2020 mudou, né? Eu acho que muita empresa vai manter. Eu olho o prédio apagado e falo, gente, olha a economia de eletricidade, olha a economia de água, olha a economia de transporte, que esse funcionário não tem que ir e vir. Enfim, né? Tudo que envolve, muitas empresas pagam aluguel, né, para se manter ali naquele local. Então, acho que vai mudar. E as faculdades vão se aproveitar, né? A gente estava até conversando, né? Acho que até a faculdade de medicina, né? Vão fazer cirurgia por vídeo, né? Já existe os robôs. Vamos especializar. Estou exagerando, né, gente? Lógico. As disciplinas teóricas, que é GIS e falação, com certeza vai continuar EAD. Né? Ele vai me pagar uma aula para o professor, né? E essa uma aula que ele me pagou, ele vai poder reproduzir quantas vezes? 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 vezes, e pagou uma vez só. Né? Ele não precisa ter um prédio tão grande. Né? Passa nas faculdades para vocês verem. Passa nessas grandes, né? Elas não têm a necessidade mais dessa estrutura. Então, vai ter sim uma reorganização. E aí, eu lembrei que o ano passado a gente comentou sobre o homeschooling. E aí a gente fala, ai não, isso não dá certo, homeschooling, balé. Tivemos aí, né, diversas opiniões sobre a possibilidade do homeschooling, que estava no Congresso, né, para ser aprovada. E o homeschooling veio sem o Congresso aprovar, não precisou, né? Na verdade, veio aos trancos e barrancos, mas veio, né? Agora, um assunto também que eu pesquisei e eu não sabia. Sabe quantas vacinas estão sendo testadas no mundo contra o coronavírus, tá? Falando de coronavírus. No mundo, tem 165 vacinas sendo testadas. Gente, quase que eu falei um palavrão agora, mas uma vai ter que sair, né? Pelo amor de Deus, né? A gente só escuta falar de duas, né? A de Oxford e a da China. Quer dizer, na verdade, é assim, a vacina do Dória e a vacina do Bolsonaro. Parece que é isso, né? Mas não. São 165 pesquisas diferentes. Esses cientistas trabalham em prol da saúde da humanidade e eles trocam muito conhecimento. Então, à medida que uma avança, esse avanço é oferecido para todos os outros, e assim a coisa vai acontecendo, né? E aí, essa vacina, se Deus quiser, no máximo em fevereiro ela tá aí. No máximo, né? Na verdade, assim, o mundo todo está pressionando. Imagina esses empresários. Imagina o que a economia não quebrou. Essas fábricas, o que diminuiu o consumo. Tá? O interessado hoje é o capital. Né? O capitalismo está interessado na cura. Vocês estão vendo aí
São Bernardo, já li ontem, o Orlando Morando já decretou novas regras, tá voltando para trás, né? Só espero não chegar lá no vermelho de novo. Mas já tá segurando, porque ela veio mais forte. Veio mais forte porque o povo é negligente. Eu lendo aí alguma coisa, vi comentários assim, a culpa é do governo, o governo devia fiscalizar mais. Fiscalizar o quê? As pessoas na rua? Precisa fiscalizar? As pessoas não sabem que tem que usar máscara, que tem que tirar a máscara, passar álcool gel, não sabem? Incrível, né? Bom, uma coisa que eu também olhei aqui, né, na pesquisa, a fabricação de vacinas, eu digo, na atualidade, né, no século XXI, ela é bem rápida. Eu já tinha até visto algum comentário, imagina, eu não vou tomar essa vacina, porque vacina demora 10 anos para ficar pronta, até ela ser testada, 4, 5 anos no mínimo, e essa já vai ser apresentada assim rapidamente. É que hoje, gente, a tecnologia está bem avançada e isso faz com que a vacina possa realmente ser produzida em larga escala, ser testada. Como eu disse, são 165 equipes, né, universidades no mundo todo envolvidas, trocando experiências, e eles são cientistas. E um cientista vai querer ver o bem da humanidade, né? E nesse momento não vai ter aquela coisa do brio, né? Eu vou guardar esse segredo para mim, gente. É um desespero, né? Que toda a população se encontra. Antigamente demorava mesmo. Antigamente era uma demora, porque até as amostras chegarem, se deslocarem, mesmo os produtos, né, para poder preparar, e isso era muito complicado. Mas modernizamos, né? Amém, amém, Jesus. Gente, eu acho que 2020 foi isso, né? Eu só queria saber se você aprendeu a fazer pão, e se você fez alguma live, e se você fez alguma reunião pelo Zoom. Não fez? Devia fazer, porque 2020 está acabando e esse é o ano de você aprender a fazer pão, fazer live e fazer reunião pelo Zoom. Ótimo! Se você aprendeu isso, tá beleza. Gente, lógico que a gente tentou fazer de 2020, me deram limão, né? E a gente teve que fazer uma caipirinha com ele, né? Acho que todos nós, vocês, cada qual aí também com o seu pedacinho. Mas, antes de tudo, gente, quero muito, muito, muito agradecer vocês. Principalmente pelo fato de não nos terem abandonado. A FAT com certeza teria fechado as portas, né? E fechar as portas da FAT faria muito mal. Faria muito mal para mim, né? Porque vocês preenchem a minha vida. É incrível, gente. Cada coisinha. Eu fui passar batom, já comi, né? Eu como batom, né? Eu fui passar batom agora e lembrei da aluna que me deu o batom. Eu vou pegar uma moedinha e lembro de quem me deu, né, o estojo de moedinha. Eu lembro daquele que... Gente, vocês estão na minha vida em tudo, em absolutamente tudo. Vocês estão assim marcados, a saúde de uma, a saúde da outra, é neta, é filho, e a gente realmente, assim, se apega muito, né? E com certeza, fechar as portas da FAT faria mal para todos nós.
Porque a gente se ama, né? Ai, que saudade de vocês. Mas, ó, a gente tá programando. Acho que faremos uma carreata. Isso se essa pandemia permitir. A gente tinha pensado em fazer aquela de Halloween, o tempo não deu, ia chover, a gente ficou com medo. Não choveu, né? Podia ter feito, mas a gente não ia adivinhar. Mas agora em dezembro, comecinho aí, nessa primeira quinzena, a gente tá com a intenção de fazer a nossa carreata não, né? Nosso drive-thru de Natal. E a gente quer poder olhar para todo mundo, né? Não vai dar para abraçar, mas pelo menos olharmos, né? Uns para os outros e falar: te amo, tá? Fica com Deus. Durmam em paz. Já vou pôr no ar. Gente, tchau. Até mais. Vou chorar.